Você já parou para pensar no que seus pais fizeram por você? Nas noites em claro, quando você estava doente, nos sacrifícios silenciosos que eles fizeram sem nunca pedir nada em troca, nos sonhos que eles deixaram de lado para que os seus pudessem se realizar? A história que vou contar hoje vai te fazer refletir profundamente sobre isso e talvez até repensar a forma como você trata as pessoas que mais te amam neste mundo. Esta é a história real de Dona Maria, uma mulher de 78 anos, que dedicou cada segundo da sua vida aos filhos. Ela trabalhou duro, abriu mão de tudo o que tinha, e quando chegou o momento em que mais precisava deles, seus 3 filhos tomaram uma decisão que mudaria tudo para sempre. Eles a colocaram num asilo, mas o que aconteceu apenas um mês depois deixou os 3 chorando de vergonha, e essa história precisa ser contada. Dona Maria sempre foi uma mulher forte. Ela enviuvou aos 45 anos, quando seu marido sofreu um ataque cardíaco fulminante. Naquela época, ela tinha 3 filhos para criar sozinha. Roberto, de 15 anos, Cláudia, de 12, e o caçula Marcelo, de apenas 8 anos. A pensão que recebia mal dava para pagar as contas. Então, Dona Maria passou a trabalhar como costureira, fazendo roupas de madrugada depois que as crianças dormiam. Ela nunca reclamou, nunca disse que estava cansada. Quando os filhos pediam um tênis novo, ela trabalhava mais algumas horas. Quando queriam ir numa excursão da escola, ela economizava cada centavo. Dona Maria abriu mão de refazer sua vida, de ter um novo companheiro, de viajar, de descansar. Tudo era pelos filhos. Os anos passaram e os 3 cresceram. Roberto se formou em engenharia e conseguiu um emprego excelente numa multinacional. Cláudia virou advogada e abriu seu próprio escritório. Marcelo, o caçula, tornou-se médico. Dona Maria via seus filhos bem-sucedidos e pensava que todo o sacrifício tinha valido a pena. Ela estava tão orgulhosa. Mas algo aconteceu ao longo do caminho. Conforme os filhos foram construindo suas próprias vidas, casando, tendo filhos, comprando casas maiores e carros importados, as visitas à mãe foram ficando cada vez mais raras. Primeiro eram semanais, depois quinzenais, depois apenas nos feriados, e quando visitavam já não era mais como antes. Roberto chegava apressado. Olhava o celular a cada 5 minutos, reclamava do trânsito e ia embora logo. Cláudia estava sempre ocupada demais, com processos importantes, reuniões que não podiam esperar. Marcelo dizia que os plantões no hospital o deixavam exausto demais para visitas longas. Dona Maria sorria e dizia que entendia, mas por dentro seu coração ia se partindo aos poucos. Então, quando Dona Maria completou 78 anos, ela começou a apresentar os primeiros sinais de que precisava de ajuda. Nada muito grave no início, apenas pequenos esquecimentos, uma dificuldade maior para subir escadas, dores nas articulações que tornavam as tarefas domésticas mais difíceis. Ela tentou esconder dos filhos o máximo que pôde, porque não queria ser um fardo para ninguém. Mas um dia, Cláudia chegou para uma visita rápida e encontrou a mãe sentada na cozinha, chorando baixinho. O fogão estava ligado, mas não havia nada nele. Dona Maria tinha esquecido o que estava fazendo. Naquele momento, a filha percebeu que algo precisava ser feito. Os 3 irmãos se reuniram para conversar, mas a conversa não foi sobre como poderiam cuidar melhor da mãe, sobre como revezar os cuidados ou contratar alguém para ajudá-la em casa. Não, a conversa foi sobre qual asilo seria mais adequado. Roberto argumentou que ele viajava muito a trabalho e sua esposa também trabalhava fora, então seria impossível ter a mãe morando com eles. Cláudia disse que seu apartamento era pequeno demais e que ela passava o dia inteiro no escritório. Marcelo, que era médico e teoricamente entendia melhor das necessidades de uma pessoa idosa, foi o que mais insistiu na ideia do asilo, dizendo que lá ela teria cuidados profissionais, companhia de outras pessoas da mesma idade, atividades recreativas. Mas todos sabiam a verdade.
A verdade era que eles não queriam abrir mão de suas rotinas confortáveis, de seus fins de semana de lazer, de suas viagens de férias. A mãe, que tinha aberto mão de tudo por eles, agora era vista como um inconveniente. Eles escolheram um asilo que parecia bom, não muito caro, mas também não muito barato, para que pudessem dizer que estavam fazendo o melhor pela mãe. Marcaram a data e, numa tarde de domingo, os três foram juntos buscar Dona Maria. Quando chegaram e contaram a decisão, ela ficou em silêncio por um longo momento. Os filhos esperavam protestos, lágrimas, talvez até acusações. Mas Dona Maria apenas os olhou com aqueles olhos cansados, cheios de uma tristeza profunda, e disse com voz suave: "Se é isso que vocês acham melhor, meus filhos, eu vou. Sempre confiei em vocês." Aquelas palavras deveriam ter partido o coração dos três, mas eles estavam tão convencidos de que estavam fazendo a coisa certa que mal perceberam a dor nos olhos da mãe. No dia da mudança, Dona Maria arrumou suas poucas coisas numa mala. Ela pegou o álbum de fotos da família, algumas roupas, seus remédios e o terço que rezava todas as noites. Olhou para a casa onde tinha criado seus filhos, onde cada canto tinha uma memória, e fechou a porta pela última vez. Durante o trajeto até o asilo, ninguém falou muito. Roberto dirigia, Cláudia mexia no celular e Marcelo olhava pela janela. Dona Maria ia no banco de trás, segurando sua bolsa com força, como se aquilo fosse a única coisa que ainda lhe restava. Quando chegaram ao Lar São Francisco, o asilo escolhido, uma funcionária simpática os recebeu e mostrou o quarto que seria de Dona Maria. Era pequeno, limpo, mas impessoal. Tinha uma cama, um armário, uma cadeira e uma janela que dava para o estacionamento. Nada daquilo parecia um lar. Os filhos ajudaram a desempacotar, beijaram a mãe no rosto, prometeram visitar em breve e foram embora. Dona Maria ficou ali, sozinha, sentada na beirada daquela cama estranha, ouvindo os passos deles se afastarem pelo corredor, e só quando tinha certeza de que eles já tinham ido embora, ela permitiu que as lágrimas caíssem. Os primeiros dias foram terríveis. Dona Maria mal conseguia comer, passava horas olhando pela janela, esperando ver o carro de algum dos filhos chegando. Mas eles não vinham. Estavam ocupados demais com suas vidas perfeitas para se preocupar se a mãe estava bem, se estava se adaptando, se estava com saudade. As outras idosas do asilo tentavam conversar com ela, mas Dona Maria respondia apenas com meias palavras. Ela participava das atividades quando obrigada, mas sem entusiasmo. À noite, deitada naquela cama que não era sua, ela rezava pedindo forças para aceitar aquela nova realidade. Passou uma semana, nenhuma visita. Passou a segunda semana, nada. Na terceira semana, Roberto ligou rapidamente, disse que estava tudo bem com ele e perguntou se ela estava precisando de alguma coisa. Dona Maria disse que não, que estava tudo bem, porque não queria incomodar. Mas algo começou a mudar na quarta semana. Dona Maria conheceu Dona Carmen, uma senhora de 82 anos que estava no asilo há 3 anos. Dona Carmen tinha uma energia incrível, sempre sorrindo, sempre organizando atividades, sempre tentando animar as outras residentes. Um dia, Dona Carmen sentou ao lado de Dona Maria e disse: "Eu sei o que você está sentindo. Quando cheguei aqui, também achei que minha vida tinha acabado. Mas então percebi uma coisa. Eu ainda estou viva, ainda tenho saúde, ainda posso fazer a diferença. E você também pode." Aquelas palavras mexeram com algo dentro de Dona Maria. Ela começou a conversar mais com Dona Carmen, a participar das atividades, a conhecer as outras senhoras. E descobriu que ali havia um mundo inteiro de mulheres com histórias parecidas com a sua. Mulheres que tinham sido esquecidas por suas famílias, mas que se recusavam a se deixar definir por esse abandono. Foi quando Dona Maria teve uma ideia. Ela sempre tinha sido costureira, sempre tinha tido habilidade com as mãos.
Por que não usar esse talento para fazer algo bom? Ela procurou a diretora do asilo, Dona Helena, e propôs criar um projeto de costura para fazer roupas e cobertores para doar a famílias carentes. Dona Helena adorou a ideia e ajudou Dona Maria a conseguir doações de tecidos e máquinas de costura antigas. Em poucos dias, Dona Maria tinha montado uma pequena oficina numa sala vazia do asilo. Ela ensinou as outras idosas que tinham interesse, e logo havia um grupo de 8 senhoras trabalhando juntas, costurando, conversando, rindo. A notícia do projeto se espalhou pela comunidade. Uma reportagem no jornal local contou a história daquelas senhoras que, mesmo esquecidas por suas próprias famílias, estavam ajudando os outros. Doações começaram a chegar: tecidos, linhas, botões, zíperes. As senhoras mal conseguiam acompanhar a quantidade de material. Em um mês, elas já tinham produzido mais de 50 peças de roupa e 20 cobertores. Dona Helena organizou uma festa no asilo para celebrar e entregar as doações para as famílias beneficiadas. Ela ligou para os familiares de todas as residentes envolvidas no projeto, pedindo que comparecessem. Foi assim que, exatamente um mês depois de terem deixado a mãe no asilo, Roberto, Cláudia e Marcelo receberam a ligação. A voz de Dona Helena era urgente. "Precisamos que vocês venham ao asilo hoje à tarde. É sobre sua mãe." O coração dos 3 gelou. Será que tinha acontecido algo? Será que ela tinha ficado doente? Pela primeira vez em semanas, eles sentiram um aperto no peito, aquela sensação de que talvez tivessem cometido um erro terrível. Eles chegaram juntos, apressados, preocupados, mas quando entraram no asilo, a cena que viram os deixou completamente paralisados. A sala de convivência estava transformada. Havia balões coloridos, faixas decorativas, mesas com doces e salgados. Dezenas de idosos estavam reunidos, sorrindo, conversando animadamente. E no centro de tudo, cercada por pilhas de roupas cuidadosamente dobradas e cobertores coloridos, estava Dona Maria. Mas não era a mesma Dona Maria que eles tinham deixado ali um mês antes. Aquela mulher estava radiante, seus olhos brilhavam. Ela sorria amplamente enquanto conversava com as outras senhoras e com algumas famílias que estavam ali para receber as doações. Ela estava viva, de uma forma que os filhos não viam há anos. Dona Helena se aproximou dos 3 irmãos e disse com orgulho na voz: "Sua mãe tem sido absolutamente incrível. Ela criou todo este projeto do zero. Conseguiu doações da comunidade inteira, organizou as outras residentes e juntas elas produziram tudo isso em apenas um mês. Vocês não fazem ideia de quantas famílias vão ter um inverno mais quente por causa do trabalho dela. Ela pediu que eu ligasse para vocês porque queria que conhecessem o projeto e vissem o que ela está fazendo." Naquele momento, os 3 filhos sentiram algo que nunca tinham sentido antes: vergonha profunda e avassaladora. Eles olharam para a mãe, aquela mulher que tinham descartado como se ela não tivesse mais nada a oferecer, e viram uma pessoa cheia de vida, de propósito, de dignidade. Dona Maria os viu e caminhou em direção a eles. Ainda estava sorrindo, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era mais aquela tristeza resignada. Era força, era autoconfiança, era a certeza de quem havia redescoberto seu próprio valor. "Olá, meus filhos," ela disse calmamente. "Que bom que vocês puderam vir. Quero que conheçam minhas amigas e vejam o trabalho que estamos fazendo aqui." Roberto foi o primeiro a não conseguir segurar as lágrimas. Ele abraçou a mãe e sussurrou: "Mãe, eu sinto muito, nós sentimos muito." Cláudia e Marcelo se juntaram ao abraço, e ali, no meio daquela festa, os 3 choraram como não choravam desde crianças. Choraram de vergonha por terem abandonado a mãe. Choraram de alívio por vê-la bem. Choraram de admiração pelo que ela tinha conseguido fazer. E choraram porque finalmente entenderam a verdade devastadora. Enquanto eles a tinham abandonado achando que ela era um peso, Dona Maria tinha provado que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Dona Maria os abraçou de volta e disse com voz firme:
Eu sempre vou amar vocês, meus filhos. Vocês são a razão de tudo que fiz na minha vida. Mas aprendi algo muito importante neste último mês. Aprendi que meu valor como pessoa não depende de vocês me quererem por perto. Eu ainda tenho propósito, ainda tenho amor para dar, ainda posso fazer a diferença no mundo. E vou continuar fazendo isso. Aquele dia mudou a família para sempre. Os 3 irmãos se comprometeram a visitar a mãe toda semana e cumpriram. Mas mais do que isso, eles aprenderam a vê-la de uma forma completamente nova. Não mais como a mãe que precisava de cuidados, mas como uma mulher extraordinária que tinha dedicado a vida a eles e que agora estava dedicando seu tempo a ajudar os outros. O projeto de costura do Lar São Francisco cresceu tanto que virou referência na cidade. Dona Maria foi entrevistada por jornais e programas de TV. Ela inspirou outros asilos a criarem projetos parecidos. E o mais importante, ela inspirou seus próprios filhos a serem pessoas melhores, mais gratas, mais conscientes do valor daqueles que nos amam. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber mais histórias que fazem a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa valorizar mais os pais enquanto ainda há tempo. E me conta aqui nos comentários. Você tem dado a atenção que seus pais merecem? Quando foi a última vez que você ligou para eles, visitou eles, disse que os ama? Não espere ser tarde demais. Estou esperando sua resposta aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.